Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que hoje está completando 148 anos um dos principais jornais brasileiros, impresso brasileiro, jornal O Estado de São Paulo. E ele vem hoje com um editorial muito forte em cima do nosso ministro da Fazenda, ou ainda ministro da Economia, Fernando Haddad. Ele tem feito algumas manifestações que desagradam o mercado financeiro, e isso tem criado algumas dificuldades em relação a dólar, à Bolsa de Valores. E o jornal diz que ele está agora desautorizado pelo presidente Bolsonaro, porque ele queria prorrogar a redução ou a eliminação dos impostos federais em relação aos combustíveis, e o presidente Bolsonaro disse que não, temendo um aumento da gasolina, do óleo diesel e, consequentemente, coisas ruins para o ambiente político neste início de governo. A propósito dessa história de preço dos combustíveis, o deputado federal Danilo Forte, cearense, responsável pela criação da lei complementar que obrigou os estados brasileiros, os 26 estados e o Distrito Federal, a reduzir o percentual de alíquotas do ICMS sobre os combustíveis, sobre energia e sobre comunicações. Os estados cobravam alíquotas diferenciadas e, pela lei complementar, todos ficaram obrigados a cobrar entre 17% e 18% de ICMS. No estado do Ceará, a cobrança era em torno de 30% de ICMS nos combustíveis, energia e comunicações. E isso foi reduzido. Essa redução acarretou, óbvio, um sensível abalo na arrecadação de todos os estados, todos, desde São Paulo ao Acre, Amapá, todos. E o Ceará não foi diferente. Teve uma perda muito grande de arrecadação do ICMS. E, constantemente, os estados fazem pressões, fazem gestões no sentido de poder voltar a cobrar um ICMS com a tarifa mais elevada. E Danilo Forte está atento a esta movimentação. Vamos ouvir o que ele disse ontem a respeito deste assunto. Saindo agora do Ministério da Justiça, uma reunião importante com o Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, que é difícil defender o consumidor do Brasil. Você está vendo esses aumentos da gasolina, no Ceará já aumentou 12% em uma semana, mais de R$1 por litro, e nada aconteceu. Não tem nenhum motivo real, apenas a especulação do fim da isenção dos tributos federais. Nós já conseguimos a medida provisória que manteve a suspensão do pagamento dos tributos federais por 60 dias na gasolina e no álcool, e por resto do ano, no gás de cozinha, no gás veicular e no diesel. Então isso aí já está resolvido. Agora a gente precisa cobrar para diminuir a especulação. E a reunião com o secretário Vadir Damus foi no sentido de que vai ser feita uma notificação para os postos, para as distribuidoras de combustível, para voltar aos preços da semana passada. E se não voltar, aí nós vamos ter uma reunião mais séria, onde vai ser feita uma punição com base nos crimes contra a economia popular
com base nos crimes contra a defesa do consumidor. Estamos de olho, vamos continuar nessa luta, porque estão querendo tirar essa vitória do povo brasileiro, que foi pela primeira vez a minha lei que reduziu o imposto. Não vamos abrir a guarda em momento algum. Bom, essa vigilância do deputado federal Danilo Forte é muito importante e realmente beneficia o consumidor. Os estados tiveram, sim, queda de arrecadação de ICMS, mas essa queda de arrecadação foi compensada por algumas ajudas do governo federal e pelo próprio crescimento da arrecadação estadual. Veja, note-se, o estado do Ceará, no exercício anterior a este de 2022, arrecadou muito mais do que o previsto no momento em que houve essa redução drástica no percentual de ICMS dos combustíveis, das comunicações e da energia. Mesmo assim, o Estado aumentou a sua arrecadação, inclusive de ICMS, tanto que o Estado do Ceará teve um superávit, quer dizer, arrecadou mais do que gastou, aproximadamente 3 bilhões de reais. Muito bem. Nenhum dos deputados estaduais apontados como futuros secretários do governo Elmano de Freitas pediu licença do cargo. São eles Salmito Filho, Moisés Braz e Oriel Nunes. Aliás, eles chegaram a ser nomeados naquela festa de domingo, na posse do governador, chegaram a ser empossados nos cargos de secretários, mas quando caiu a realidade na nova administração cearense, notou-se que eles não poderiam ter sido nomeados. Um deles, no caso do Oriel Nunes, porque não havia a secretaria para a qual Oriel será designado. E no caso dos outros dois, porque nenhum dos dois estava licenciado da Assembleia. Tanto que, na segunda-feira, dia 2, quando o governador, de fato e de direito, assinou a nomeação dos secretários, esses 3 parlamentares não constavam da relação. Assim como o deputado federal Roberto Monteiro, também indicado para ser um dos secretários do governo Elmano. Ele também ainda não está licenciado da Câmara Federal e, portanto, ainda não poderá ser nomeado secretário. Ademais, as secretarias precisam ser criadas. A expectativa é de que só se desliguem esses deputados da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal no mês de fevereiro, após assumirem os novos mandatos no dia 1º daquele segundo mês ou do segundo mês deste ano. Todos eles, os 3 deputados estaduais e o deputado federal, foram reeleitos em outubro passado para o novo mandato, que começará no dia 1º de fevereiro. Também, a princípio, está descartada a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa cearense, agora no mês de janeiro, como havia sido cogitado. Aliás, primeiro, o pessoal do Legislativo Estadual foi preparado para um período extraordinário de sessões na última semana de dezembro. Nós registramos esse movimento aqui, inclusive criticamos esta eventualidade da convocação extraordinária, exatamente porque, em 3 dias úteis de sessão, a Assembleia jamais poderia examinar
com a devida atenção a proposta de reforma administrativa que será encaminhada pelo governador Eumano de Freitas. De fato, para que o novo governo do Estado de Direito pudesse indicar todos os seus secretários no dia 1º de janeiro, os deputados deveriam estar licenciados e as secretarias criadas. Foi abortada a convocação extra da Assembleia para a última semana de dezembro e criou-se a expectativa de convocação para janeiro. Agora, parece que o entendimento do governo, Eumano de Freitas, é que as reformas no organograma da administração estadual só venham a acontecer em fevereiro. Enquanto isso, na Câmara Municipal de Fortaleza, já convocada extraordinariamente pelo prefeito José Sarto, por todo este mês de janeiro, só está faltando sair o edital da mesa diretora, marcando a data do início das sessões extraordinárias e a respectiva pauta, cujo tema principal é a complementação do projeto que criou a taxa do lixo, mas os vereadores não votaram a parte referente às isenções. A propósito de Câmara Municipal, ao menos 3 vereadores sairão de licença para assumirem cargos na Prefeitura de Fortaleza, após o anúncio feito ontem pelo prefeito José Sarto de reforma no seu secretariado, conforme registrado ainda ontem à noite pelo nosso blog, o blog do Edson Silva, da reforma de parte do secretariado municipal. O senador Cid Gomes está de volta às atividades no Senado da República, com o reinício das atividades daquela casa no 1º dia de fevereiro. Cid já tirou 2 licenças de 4 meses cada, desde que assumiu o mandato, para permitir as posses dos seus 2 suplentes. A primeira licença beneficiou o primeiro suplente, Prisco Bezerra, e a segunda, depois da decisão de Prisco de não assumir o cargo novamente, beneficiou o segundo suplente, Júlio Ventura. Cabe aqui uma explicação mais detalhada. O primeiro suplente é o substituto imediato do senador. O senador, licenciando-se, quer para tratar de assuntos particulares, no caso, como fez Cid Gomes, quer em razão de doença, o primeiro suplente é convocado imediatamente para assumir o cargo. No caso de ele desistir, ele pode recusar assumir o cargo, alegando também alguma razão, ou razão de ordem pessoal ou ordem política também, administrativa, de qualquer ordem. E ele, em desistindo, imediatamente é convocado o segundo suplente. O segundo suplente só é convocado depois da desistência de assumir naquele momento, porque no próximo ano, se houver uma outra licença do senador Cid Gomes, nada impede de o primeiro suplente, Prisco Bezerra, assumir. Ontem, Cid Gomes, que já foi ministro da Educação, mesmo que tenha sido por um curto período no governo, no início do segundo governo da presidente que sofreu o impeachment, Dilma Rousseff, falou sobre a educação nacional no governo Lula, sob o comando dos cearenses Camilo Santana e Isolda Sela. Vamos ouvir o que disse o senador Cid. Bom, para mim é meio que um retorno no tempo, né?
alguns anos atrás, o Ceará, a experiência cearense, foi reconhecida à época pela presidente Dilma para ser estendida a todos os estados brasileiros, ao país inteiro. Uma série de fatores acabaram não permitindo, mas acho que o Camilo terá agora, sob a liderança do presidente Lula, essa responsabilidade. O Ceará conseguiu, ao longo do tempo, mostrar que educação pode se fazer mesmo nas dificuldades, né? Se você focar nas questões certas, se você envolver a comunidade, fundamentalmente isso, envolver a comunidade, se você tiver uma estratégia de avaliação permanente, a gente consegue fazer o que o Ceará conseguiu. Das 100 melhores escolas de ensino fundamental até 5º ano, o Ceará tem 87 delas. Das escolas de ensino fundamental até o 9º ano, o Ceará já tem 70 das melhores 100 escolas do Brasil. Então, essa experiência é possível ser estendida a todos os estados, e o Camilo, junto com a Isolda e a equipe que vai ficar com ele aqui no Ministério da Educação, terá uma grande oportunidade. E o Brasil vai ver como a educação faz diferença. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. Com os destaques desta quarta-feira do nosso blog, a gente destaca que sem verbas não há políticas, diz a ministra das Mulheres. Especialista em violência de gênero, Aparecida Gonçalves, assumiu nesta última terça-feira o novo Ministério das Mulheres, criado pelo governo Lula a partir do desmembramento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Outro destaque que temos é que Valdez Góes assume o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. O novo ministro da Integração e do Desenvolvimento disse nesta última terça-feira que vai dedicar esforços para tornar o país mais justo e desenvolvido. Outro destaque que temos é que a presidente do Supremo Tribunal Federal participa das cerimônias do Ministério da Justiça e das Relações Exteriores. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, participou nesta última segunda-feira das cerimônias de transmissão de cargos dos novos ministros da Justiça, Flávio Dino, e das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Outro destaque que temos é que o Reino Unido pode se juntar ao Fundo Amazônia, diz a ministra britânica. O Reino Unido considera ingressar no Fundo Amazônia de bilhões de dólares, reaberto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para financiar a sustentabilidade na floresta tropical, disse a ministra britânica do Meio Ambiente, Agricultura e Assuntos Rurais. Outro destaque que temos é que Marco Lucchesi é indicado para a Biblioteca Nacional. O imortal da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, foi indicado pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, para presidir a fundação. Outro destaque que temos é que a Bolsa fecha em queda e dólar em alta no primeiro dia útil do governo Lula. O Ibovespa fechou em queda de 3,06% na última segunda-feira, no último pregão do ano. E a gente também destaca que o prefeito Sarto anuncia uma mudança no seu secretariado. O chefe do Poder Executivo da capital cearense viajou para fora do estado e só deve retornar no dia 15 próximo. Até lá, o vice-prefeito Elcio Batista atuará no comando da Prefeitura de Fortaleza. Como o Sarto convocou uma sessão extraordinária na Câmara Municipal para a votação de isenção da taxa do lixo, existe a possibilidade de que essa discussão ocorra a partir da próxima semana.
E por fim, a gente destaca que Luiz Marinho assume o trabalho e diz que gestão será pautada pelo diálogo. Em cerimônia no auditório da pasta, na esplanada dos ministérios, em Brasília, ele afirmou que fará de tudo para que a agenda do trabalho passe a ter um protagonismo inédito e esteja no centro das definições de políticas públicas no país. Bom, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é ex-governador da Bahia, esteve ontem numa longa entrevista no Roda Viva, na TV Cultura de São Paulo, e falou sobre vários assuntos da administração brasileira. Vamos ouvir um pouco do que Lula falou do coração dele, considerando a sua trajetória, considerando a volta dele para consolidar a democracia no Brasil. Mas, se tudo der certo, com fé em Deus dará, faremos um governo exitoso. E se ele continuar, como ele próprio diz, com a energia e o tesão de 20 anos, quem sabe ele pode fazer um novo mandato presidencial. Bom, ontem, esse foi aí o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia. Ontem, nós colocamos aqui no ar uma declaração do deputado federal cearense José Guimarães, no mesmo caminho, dizendo que o PT está fechado com a reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Bom, há quem diga que esta preocupação do PT em publicizar esse apoio à reeleição de Arthur Lira tem alguma coisa a ver com a posição da ex-presidente Dilma Rousseff, no início do seu segundo governo, que se opôs à eleição do Eduardo Cunha para presidente da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha foi eleito e deu no que deu. Na primeira oportunidade, abriu o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e ela foi afastada do cargo. Lula quer ficar distante dessa possibilidade, até porque as informações que existem é de que, com ou sem o apoio do PT e do presidente Lula, o deputado Arthur Lira será reeleito presidente da Casa. Ainda tem ministro assumindo o cargo. Hoje, por exemplo, tem duas importantes posses. A de Marina Silva, que já foi ministra no primeiro governo do Lula, e a posse do vice-presidente da República numa das pastas ligadas à área econômica. O mercado, aliás, está de olho no pronunciamento de Geraldo Alckmin na sua posse, assim como o mundo, que discute a questão do meio ambiente, está atento ao discurso de Marina Silva no momento em que ela chega ao novo ministério. O ex-presidente Bolsonaro continua nos Estados Unidos, mas o PL quer que ele volte logo para o Brasil para comandar a oposição ao governo, a oposição da direita ao governo Lula. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ontem falou sobre isso. Vamos ouvi-lo. Hoje eu me dirijo a vocês primeiramente para dizer do quão importante foi para o PL essa aproximação com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que muitos brasileiros e brasileiras, crianças, jovens, adolescentes, pessoas de todas as idades, sentiram orgulho da bandeira nacional, orgulho das nossas cores, orgulho do nosso país. E isso a gente deve a Jair Bolsonaro. Eu quero fazer alguns comentários
para alertar sobre os erros que o Lula cometeu no discurso de posse. Lula omitiu que o Brasil de Bolsonaro foi o país que mais gerou emprego entre os 20 maiores países do mundo. Mencionou o número de 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Ele só esqueceu de dizer que esse número se refere ao ano de 2021, auge da pandemia. Esqueceu de dizer que, no final de 2022, com o governo Bolsonaro fazendo o maior projeto social da história do país, esse número de 33 milhões caiu para menos de 10 milhões de brasileiros, conforme dados do IPEA. O Lula esqueceu de dizer que foi o governo Bolsonaro que entregou o maior número de títulos de posse da história do nosso país. Lula falou em reconstruir o Brasil, mas não disse o que o mundo inteiro aplaudiu: a capacidade de reconstrução do Brasil demonstrada pelo governo Bolsonaro, atingido pela primeira vez na história uma inflação menor que da Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Nossa vigília estará presente em todos os atos desse governo que se inicia. Nossa bancada no Congresso Nacional fará uma oposição certeira, construtiva, verdadeira e responsável, sempre com a certeza de que, para cuidar do povo brasileiro, tem que ter coerência entre o que se diz e o que se fala. Bom, vamos esperar que a bancada do PL, na Câmara e no Senado, composta de alguns homens ilustres, essas bancadas façam realmente a oposição construtiva a que se refere Valdemar Costa Neto, presidente nacional da agremiação. Porque, na verdade, do Valdemar não podemos esperar muita coisa em termos de oposição séria. Com esse breve comentário, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta com a proteção de Deus amanhã às 11h45. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã.